Olá, a paz do Senhor a todos os nossos amados irmãos. Estamos falando aqui diretamente dos estúdios da ADC TV Criciúma para o mundo. E nesta feita estaremos aprendendo sobre a nossa lição número 3, que tem como título Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Nosso texto áureo, que está no texto de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Disse, porém, Ruth: não me instes, para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Como estamos vendo aqui, já dentro do título, Ruth e Noemi, nora e sogra, estão entrelaçadas pelo amor. O amor entre elas, entre nora e sogra, tem gerado uma unidade tão forte que os queridos professores estarão agregando esse texto áureo para a sua classe. Por quê? Se nós entendermos, Noemi, ela é uma israelita, serve ao Deus de Israel. Ruth é uma moabita que dentro da cultura da sua família adora o Moloque, o Deus dos moabitas. Mas esta ligação se tornou tão forte no meio familiar que Ruth, na hora de voltar para a família, ela não aceita voltar e prefere ficar e viver com a sua sogra. E dentro desse contexto é que está ligado esse texto áureo de Ruth 1:16, aonde ela começar a falar assim, não me mande, não se afaste de mim, porque aonde tu fores, eu vou. Aonde tu dormir, eu dormirei também. Aonde tu entrar, eu entrarei. Porque agora o teu povo, Israel, é o meu povo. E o teu Deus, Jeová, é o meu Deus. E daí, dentro desse contexto, a nossa verdade prática diz assim: amar uns aos outros, sem nada exigir em troca, evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Lembre-se, amar por algo em troca, isto o mundo já faz. Mas a nossa verdade prática, ela diz que eu devo amar uns aos outros sem exigir nada em troca. Isso evidencia algo divino. A presença de Deus em nós nos une em relacionamentos fortes e duradouros que não precisa nada em troca. Nossa introdução. Já fizemos uma visão panorâmica do livro de Ruth. Agora vamos caminhar por seus capítulos, versículos, focados nos principais personagens da obra: Ruth, Noemi e Boaz. Nessa lição estudaremos o relacionamento entre Noemi e Ruth, duas mulheres unidas por um amor profundo e uma intensa mutualidade. O caráter voluntário da doação pessoal da sogra e nora é um extraordinário exemplo de abnegação e amizade sincera. Então, ainda comentando sobre a nossa introdução, juntamente com a nossa verdade prática, essa lição vai trabalhar para os queridos professores a nossa questão de nunca ter amizades
por esperar algo em troca, porque as nossas amizades, elas têm que ser puras, limpas, de um caráter voluntário, ou seja, uma doação. É isso que Ruth estava oferecendo para sua Noemi, sua sogra. E isso traz para nós um exemplo extraordinário de uma verdadeira amizade sincera. A proposta de Noemi, o nosso primeiro tópico desta lição, tem como síntese a crise familiar de Noemi, traz lições a respeito da perseverança e do bem-estar emocional. Lembrando, se nós adentrarmos nas entrelinhas do livro de Ruth, há muito sentimento envolvido. Quando você começa a observar as percas que Noemi vivenciou, você vai ver um emocional abalado, sofrido. E é isso que também estaremos aprendendo nesta lição. Então, o primeiro subtópico diz uma crise em família. Então, as circunstâncias na vida de Noemi tiveram aspectos muito fortes. Temos que nos lembrar que no período aqui, da história de Ruth, mulheres não tinham aposentadorias. As mulheres eram sustentadas primeiramente pelo pai, depois pelo esposo, e se tornassem viúvas por seus filhos, principalmente o filho mais velho. Então, o provedor da casa, Elimeleque, ele veio a falecer. E também nesse subtópico fala da morte dos seus filhos, Malom e Quilion, Eles casaram jovens, mas de forma prematura também vieram a falecer. A lição nos trata que possivelmente desde a infância essas crianças já tinham uma enfermidade, mas lembrando que isso é uma forma de especulação de nossos teólogos, trazendo uma ênfase da morte prematura deles, tirando força da fraqueza, porque com a morte do esposo e dos filhos, Noemi e suas noras ficaram sem um provedor. E isso nos traz a entender que ninguém nesta terra está livre dos dias maus. Então, a diferença é que cada pessoa se comporta de uma certa maneira diante das suas adversidades. Noemi, ela não escondeu os seus sentimentos. O sentimento do luto, o sentimento da morte do esposo. Ontem mesmo eu conversei com alguém que falou que perdeu o esposo há 4 anos. E há 4 anos de uma forma trágica. O esposo foi assassinado. E ela ainda sofre. Estamos falando de uma morte, mas ela ficou aposentada. Mas Noemi, junto com as suas noras, ficaram literalmente desamparadas. Então, aqui nos mostra que o texto vai começar a explorar, esta situação. Só que Noemi, ela encontra uma válvula de escape. Ela ouve que lá na terra dela, em Belém,
de Israel, Belém de Judá, ela ouve que Deus abençoou o seu povo novamente. Lembrando, voltando às outras lições, que a família de Noemi, Elimeleque, eles deixaram Belém de Judá porque havia fome na terra e foram para Moabe, onde havia pão. Agora ela está sem o marido, sem os seus 2 filhos, ambos todos faleceram, está com suas noras, possivelmente passando necessidade, e ela então conversa com as suas noras para ela voltar para a terra dela. Nessa questão de voltar para a terra dela, qual seria a atitude? Liberar as suas noras para voltarem para a casa de seus familiares e lá estarem livres para poderem casar novamente. Só que esse caminho que Noemi teria que fazer de Moabe até Belém, estamos falando de nada mais, nada menos, 120 quilômetros de distância. E é dentro desse contexto que eu entro no último subtópico do primeiro tópico. Sem manipulação emocional. Ruth e Orfa, que são as suas 2 noras, decidem acompanhar Noemi. Mas logo que começam esta viagem, Noemi decide liberá-las. Ela não acha justo tirar as suas noras da terra delas. Afinal, as meninas nunca tinham saído de Moabe. Quem saiu da sua terra foi Noemi, né? E órfã, então, decide voltar para a casa dos seus pais, se casar novamente, né? E esse tipo de conduta que Noemi faz é fundamental para a construção saudável de relacionamentos. Muitas pessoas não conseguem conservar amizades porque querem embutir pressões. Muitas vezes tem que ser do seu jeito. E Noemi, ela começa a mostrar que ela não coloca obstruções. No nosso segundo tópico, vai falar sobre a convicção amorosa. A síntese, a convicção amorosa de Ruth nos ensina a respeito do amor prático. Com essa atitude de Ruth em querer acompanhar a sua sogra, começou a levantar a união. Se colocamos como Noemi começou a ver a fidelidade, como Ruth foi fiel a ela, como que Ruth amou a sua sogra a ponto de abandonar os seus pais em Moabe, sua família, sua terra, seus costumes, sua cultura. Ela abandonou tudo para acompanhar a sua sogra. Então, nosso primeiro subtópico do segundo tópico, uma amizade provada e aprovada. Orfa amava Noemi, mas sentiu que os sentimentos dela não eram tão fortes como de Ruth. Quando a sogra disse pela segunda vez que voltasse para a casa de seus pais, Orfa se convenceu e seguiu o seu caminho, chorando,
abraçou Noemi e voltou para o seu povo, para a sua casa. Ruth, porém, se apegou em Noemi. A atitude de Noemi sentiu o mais íntimo de Ruth, uma convicção muito forte com a sua sogra, além de uma declaração de fé: aonde quer que tu fores, eu irei. Aonde quer que pousares, eu pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Essas frases são tão fortes que às vezes nós não nos apercebemos o que essas palavras estão querendo dizer. Ela está dizendo que a partir de agora, a cultura de Israel vai ser a minha cultura. As famílias de Israel vai ser a minha família. Que o Deus de Israel será o meu Deus. E todos nós sabemos que não é fácil você abandonar a fé da tua família para aceitar a outra fé. E a nossa fé é a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. A amizade na adversidade. Salomão escreveu que o amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Quer saber quem é teu amigo? Esteja em crise. Esteja na adversidade. O amigo verdadeiro e fiel estará contigo junto, mas o falso amigo se mostrará na hora da adversidade. Ele te abandonará, ele te criticará, ele fará o papel não de amigo. Então Ruth está disposta a enfrentar as dificuldades junto com Noemi. Por isso que ela falou assim: aonde quer que pousares, pousarei eu. Aonde quer que morreres, morrerei eu. Ela estava dizendo: eu estarei contigo, Noemi, na adversidade. Não estavam esperando um banquete. Não estavam esperando um palácio. Por quê? Porque elas teriam um longo caminho de 120 quilômetros, possivelmente a pé, voltando para Israel, podendo pegar salteadores, ladrões, que poderiam estar pelo caminho. Então, o que esta jovem moabita estava falando para a sua sogra era um ato de companheirismo e comprometimento. A palavra comprometimento do latim é compromissus, ato de fazer uma promessa recíproca. Era isso que Ruth estava falando. Eu tenho compromisso com a minha sogra, por isso que o nosso amor, ele é verdadeiro. E com isso, eu entendo que é um amor prático. Então, elas chegando em Belém, Ruth não ficou parada, não ficou dormindo, não ficou estacionada. Ela começou a olhar em volta para olhar qual eram as expectativas para encarar a realidade. Tem muita gente que foge do foco da realidade, vivem no sonho, e o sonho não faz prosperar. Para prosperar, pode até sonhar, mas vai ter que dar uma olhada ao redor e ter atitude de vida. E ela encarou a realidade. E ela se prontificou
a fazer um trabalho humilde e penoso. Ela se colocou ao lado dos miseráveis. Ela se colocou do lado dos pobres. Porque a lei de Israel, ela trabalhava da seguinte maneira: o rico é o dono da lavoura. Esse rico, ele contrata os trabalhadores para fazer as colheitas. E após os trabalhadores fazerem as colheitas, ficavam para os miseráveis espigas para a alimentação deles. E Ruth se colocou lá atrás, colhendo e levando para sua sogra, trabalhando no papel de catar espigas que caíam e ficavam pelo chão, conforme a lei de Moisés. A palavra de Deus, o princípio é básico. Os ricos, eles têm como obrigação, reter para si sua riqueza e auxiliar na alimentação dos trabalhadores, dos miseráveis, com trabalho. Ninguém precisa chegar e dar nada de graça. Todos devem trabalhar. A obra de Deus é trabalho. Por isso que a própria palavra diz: quem não trabalhe, que não coma. Então, ainda dentro desse tópico, nós não somos obrigados, diz a lição, a alimentar o ócio. O que é o ócio? A palavra ócio, se você olhar no dicionário de língua portuguesa, é vagabundo, folgado, preguiçoso, vadio. O livro de Provérbios fala que aquele que só quer dormir, não olha o mato que está na frente da sua casa. Então a Bíblia tem um exemplo prático de trabalho para a solução das nossas vidas. Então diz a lição: Ruth trabalhou e muito nos campos de Boaz. Vamos para o nosso terceiro tópico, que tem como título A Convicção da Mulher. O teu Deus é o meu Deus. Temos como síntese a convicção de Ruth. Nos apresenta uma fé fervorosa e que inspira, porque Ruth foi uma mulher de atitude. Nosso primeiro tópico diz uma fé fervorosa. Ruth mostrou fé. E fé é fidelidade. Fidelidade com a sua sogra, fidelidade em vencer. Por isso o teu Deus é o meu Deus. Isso ela mostrou devoção ao Deus de Israel. Seu fervor é demonstrado em suas atitudes, ao ponto de todas as pessoas de Israel enxergarem o bom testemunho de vida desta mulher moabita. Ela manteve uma vida austera, disciplinada e alcançou uma excelente reputação. Glória a Deus, que a vida de Ruth em nós possa ser exemplo para termos uma vida disciplinada, regada pela palavra, e assim venceremos para a glória do Senhor. Uma vida, uma fé que inspira. Então, Ruth, ela tem uma vida de inspiração para a nossa vida. A fé, a crença da sua sogra trabalhou na vida de Ruth, ao ela mesmo referir-se do Deus de Noemi, e dava testemunho da sua fé. Em todos os tempos, as mulheres mais velhas têm a missão de resistir aos ventos da superficialidade espiritual. É por isso que o apóstolo Paulo, em sua carta, ele escreve assim,
que as mais velhas, as mais anciãs, ensinem as mais jovens como serem boas donas de casa e ser fiel aos seus esposos. São as anciãs que ensinarão as mais jovens. E quando nós vivemos numa sociedade com muitas vezes com ideologias antibíblicas, eles batem contra as verdades das Escrituras. Mas graças a Deus que na Igreja de Jesus Cristo ainda temos mulheres fiéis, mulheres de oração, que sejam boas donas de casa, mulheres de Deus e com a palavra em seus corações. Sensibilidade sob a liderança. As Escrituras evidenciam a profunda sensibilidade espiritual da mulher. Um exemplo disso é o fato de terem sido as primeiras a testemunhar e crer na ressurreição de Jesus. O ministério feminino, ele é reconhecido e floresce sob a liderança séria que orienta o trabalho da mulher. Mulheres do Antigo Testamento deixaram o seu legado. Ruth deixou o seu legado. Maria Madalena, a primeira mulher a ver Jesus ressuscitado. Quem não falar de Frida Wingren, que deixou um grande legado das pioneiras mulheres que estiveram nesse Brasil. Vamos então para a nossa conclusão. O relacionamento de Noemi e Ruth nos ensina quão precioso para Deus é o amor altruísta. Ao pensarem uma na outra e se dedicarem uma à outra, cuidando uma da outra, ambas foram alcançadas pelo favor divino. Em um mundo tão narcisista, o Senhor espera que nos doemos uns aos outros. A família é o primeiro ambiente no qual o amor deve ser praticado. O segundo, nossa igreja local. Queremos agradecer você que esteja junto conosco nessa lição número 3. Continue conosco a cada lição. Deus abençoe a sua vida.